o início, eu acredito eu que bem semelhante a como acontece com a maioria das pessoas, talvez com todos nós. Tem essa, eu falei um pouco já também desse, teve esse contexto da escola, né, dos amigos, tem essa coisa dessa influência, né? Tem sempre alguém que apresenta assim, né, o mundo, vamos dizer assim, né? Aí tem essa coisa de referências, né? Aí, no meu caso, teve muito, assim, por esse viés, assim, da música, né? E da literatura também, né? E foi, assim, de certa forma, em paralelo, assim, né? Então, essa coisa no meu caso, assim, quando eu comecei a tocar, ainda era bem forte essa coisa da música ali do rock, do chamado rock nacional, né? Aquela turma ali dos anos 80, tava todo mundo na ativa ainda, né? Eu comecei, assim, tipo, a primeira guitarra ganhei de aniversário, assim, era 89, né? Mas eu comecei de fato a tocar, assim, ali, eu consegui, sabe, fazer algum som aí, reunir com a galera, e foi em 90, as primeiras bandas e tudo, então era aquela coisa, era Legião Urbana, Titãs, toda aquela turma ali, Ira, né? E, e também gostava e lia muito, né? Como eu falei, lia muito, somente essa turma, alguns que eu já falei, o Rubem Fonseca, Clarice Lispector, sei lá, Saramago, teve uma galera que eu comecei a ler mais, assim. E, e aí, assim, e aí teve a questão da política também, que né, comentei alguma coisa também. Mas, assim, ao longo dos anos, assim, assim, como você citou, assim, uma das principais, assim, motivações, vamos dizer assim, no sentido, assim, de movimentar mesmo, assim, que me faz, sabe, querer produzir, ou tocar, ou compor, ou escrever, é uma coisa mais, assim, que vem de dentro para fora mesmo, uma coisa mais do autoconhecimento, sabe? De me conhecer mais, e de ter, assim, né, algumas vivências, né, sendo assim, né, pelo uso de algumas substâncias, no caso, assim, né, de drogas ilícitas e ilícitas, vamos dizer assim, né, aí consumindo um tanto de coisas, assim, e aí, assim, aí tive, né, épocas, assim, bem pé na jaca, que tava usando um monte de coisa, depois dava uma limpada, e depois voltava, e aí, de um tempo para cá, um tempo que eu digo assim, já tem alguns anos que eu comecei a ter experiências assim com ayahuasca. E aí faz alguns anos já que eu, né, bebo e tudo. E aí, assim, e aí isso, né, também, de certa forma, fez com que eu não sentisse mais, assim, necessidade de outras coisas, entendeu? Então, assim, para mim tá bem tranquilo, assim. Tipo, já tem algum tempo que eu tô sem beber, sem fumar e etc. Mas assim, eu digo isso assim, né, sem falso moralismo, sem questões assim tanto que não faz muito tempo também, sei lá, mais ou menos uns 3 anos atrás, eu fiquei um tempo que eu também parei de estar fazendo uso do chá, e aí depois aí voltei a beber e fumar e outras coisas. Aí fiquei um período também que eu vejo que tudo isso assim compõe as experiências assim que eu entendo que são necessárias para aquele momento, assim, sabe? Então naquele momento da minha vida, assim, eu estava precisando vivenciar algumas coisas Então, deixa eu e aí, aproveitar e colocar com uma questão, então. Legal isso. Dentro da sua narrativa, você coloca né, que é uma coisa de dentro para fora, você fala de autoconhecimento, você fala de experiências e tal. Nesse momento agora, a gente tem um debate que é meio assim, até onde isso é egoísmo diante das questões sociais, porque tem uma linha que está sendo meio chamada, sei lá, espiritualidade tóxica, positividade tóxica. sim, Você consegue
Dentro disso que você falou, né, de ter aprendido também a ter uma visão mais comunista e tudo mais, entender onde as coisas se encaixam? Então, assim, assim, eu não sei te dizer como é que isso funciona para as outras pessoas, sabe? Porque eu identifico isso, eu consigo identificar isso. Isso que você falou, essa coisa dessa positividade tóxica, dessa coisa toda. E assim, e talvez, assim, como eu falei, assim, pelo fato de ter, por exemplo, isso mesmo que eu acabei de falar, né? Assim, depois de alguns anos, aí depois me afastei um período de estar, no caso, né, de estar fazendo uma vivência mais específica, assim, né, desse estudo do autoconhecimento, no caso, pela ayahuasca. E aí estava, vamos dizer assim, usando, né, uma expressão que as pessoas usam assim, mas no mundo, né? Mas eu tô falando isso com uma certa ironia, né? Porque a gente está sempre no mundo, isso é só uma brincadeira que eu faço. Mas assim, como assim, e depois de ter retornado, né, vamos dizer assim, essa coisa novamente, né, tenho me dedicado, né, com mais objetividade nessas questões assim do autoconhecimento e tudo. Isso permite, pelo menos assim, para mim, assim, que eu não perca, vamos dizer assim, esse contato, assim, de que de fato é isso que eu falei como uma brincadeira, mas que na verdade é a realidade, de que a gente, né, faz parte do mundo, está no mundo, está presente, está convivendo com tudo que tem de ruim, de bom no mundo, entendeu? E nós mesmos, inclusive. Eu acho que o que eu vejo, assim, até onde eu consigo ver, como eu falei, assim, não sei como é que isso funciona para as outras pessoas, assim, mas até onde eu consigo ver, de certa forma, assim, dentro do que as pessoas, né, consideram que está sendo um autoconhecimento, assim, parece que tem alguma coisa que está falhando um pouco nessa análise, vamos dizer assim, porque é como se visse, sei lá, superior às outras pessoas só por estar, porque medito, então, sabe, porque eu tenho determinadas práticas, então, como se visse uma certa superioridade, sabe? E daí que vem essas questões que a gente, essa toxicidade, assim, né? De tipo, não, porque você vai, sabe, estragar Estragar aqui. a vibe. Vai Estragar a quebrar vibe, porra. aqui. Vai quebrar a vibe, meu irmão. Como Total. assim? É isso, é. Mas ao mesmo tempo, essa cobrança de autoconhecimento e de. Né, é o que você falou, porra, a coisa mais importante de todas, educar meu filho, né? Primeiro lugar, educar meu filho. Uhum. Daí para frente a gente vai botando a escadinha. Mas esse empurrão que a gente tem de todos os lados para ir para dentro da gente, né? Para a gente se tornar cada vez mais individualista também. Porque quando você assume que você tem que melhorar você mesmo, você está tomando a culpa da desgraça do mundo para você, de diversas maneiras, né? Sabe? Eu acho que isso é uma coisa que machuca muito. Eu acho que essa questão da positividade tóxica, ela vem um pouco por esse caminho também. Porque ao mesmo tempo que você se obriga a tentar olhar para o mundo de uma maneira mais positiva e pensar em possibilidades, você sabe que elas não estão aí, né? E você se culpa porque você não consegue ser melhor do que a realidade. Mas ninguém pode ser melhor do que a realidade. Eu só posso ir até o meu limite. Se eu não tenho tempo de ócio, eu não posso ser criativo, Com certeza. sabe? Então uma coisa está sempre ligada à outra, está tudo ligado junto. Com E aí, certeza. quando a gente se sente compelido para ir para dentro da gente mesmo e resolver os nossos problemas primeiro, então, não estou falando que não deve ter o psicólogo, não. Eu tenho a minha e eu estou em pé por causa disso, sacou? Uhum. Mas o que eu quero dizer, assim, isso aí é você tratar da sua saúde mental. Agora, o que você faz para o mundo e o que você entrega para o mundo, você pensar que tem que ser um eu melhor, sabe? É o contrário de dizer assim, tá todo mundo à mão aqui porque eu sou manco e com todo mundo segurando a mão eu ando melhor, sabe? Ao invés de você falar, não, vou corrigir a minha manqueza, eu vou botar Uhum. uma tala na perna, eu vou andar com a muleta, sacou?
né? A Sim. gente não devia ter que se preocupar com isso. Eu compreendo o seu movimento, mas eu tenho medo dele. Quando eu tenho medo disso, assim, eu estou melhorando a mim mesmo, que se eu for melhor, o mundo será melhor também, né? Um pedacinho. Eu Aham. acho que a gente tem que mais pegar na mão de todo mundo e falar, vamos consertar essa merda, porque ela está aí fora, né? Eu não trabalho para mim mesmo, eu trabalho para o sistema, eu trabalho para quem está lá fora, eu trabalho para os donos das paradas. Né? Se eu tenho problemas na minha vida, se não tem médico, se não tem hospital, se a educação está falhando, né? Se tem distúrbio social, tudo isso não está ao meu alcance, apesar de ser feito por mim e para mim. Então, como é que eu faço? Tem que, né? Então, eu tenho feito um movimento, tenho pregado aqui, eu sou o pastor do podcast. Vamos dizer assim, eu sou Momento, pastor de podcast e eu tenho pregado que não tem jeito de fazer as coisas, a não ser igual a gente está fazendo aqui agora, juntar 4 e depois juntar 5 e a gente junta 4 toda semana, a gente bota 4 pessoas aqui para conversar, sabe? E falar assim, a conversa não tem linha, né? Não, para ser Entende? 4, então falta o Jorge. Fala um pouco, Jorge. Desculpa. momento Palestrinha, Marfiche. um momento machista. Rola o patrocínio, mas o cara morreu também, né? Pois é, ele não pode nem pagar. E ele não Não pode podia nem... pagar antes, ele morreu porque ele não podia pagar É, tratamento médico, certo? pois é, Então, a gente podia botar uma IA dele, né? Falando que, tipo, já que tá na moda aí, exatamente. fizeram isso com a Elise, né, cara? Pegaram a Elise pra poder. Mas você está fugindo do assunto, seu safado. Não, cara, eu fico pensando nessa questão que o Dante tá falando dessa desapropriação do eu, né? Eu acho que é essa coisa da positividade tóxica, eu acho que é tudo mercantilização, né? Assim, não estou referenciando nada a questão da visão de mundo. Eu acho que é o jeito que as coisas encontram para te emparedar, e aí isso está muito relacionado à forma como as pessoas lidam com a sociabilização, né? Nas mídias sociais, essa coisa tudo muito intenso, tudo muito, as pessoas gerando alter egos de si mesmos para vender aquilo ou para comprar, sabe assim, acho que tá tudo muito ligado a isso, né? E aí você pega uma coisa que é bacana, que é para ou revolucionar de certa forma, né? A espiritualidade quando é usada de forma parcimoniosa, né? Não vamos abusar também da espiritualidade. Acaba que as pessoas transformam isso num produto. Visualmente é um show, né? Tudo é performance, vamos performar, e acaba virando essa coisa realmente tóxica, né? Então acho que está muito relacionado a isso. É uma alienação também da própria espiritualidade, né? As pessoas são alienadas da sua própria espiritualidade para viver a espiritualidade do outro. Tipo, ela não busca isso como uma referência de fortalecimento social, quanto indivíduo, obviamente a gente é formado pelas nossas individualidades, mas ela só vivencia essa experiência enquanto no outro porque isso foi vendido para ela e ela comprou essa, essa, essa Estereótipo. positividade, né? Esse estereótipo. E aí acaba que ficam pequenas ilhas individualizadas de pessoas com espiritualidades muito bizarras, né? Muito Não estranhas só na e isso. espiritualidade, né, Jorge? Pequenas ilhas de pessoas em todas as áreas. Então, é isso que eu ia Olha a lógica. falar, até no Para ver se eu comunismo vou. teórico. Mas assim, antes de devolver o assunto Exatamente. até antes de devolver o assunto para você, Carlos, que está com toda a paciência esperando a bola girar, eu só queria também acrescentar aqui mais agora a minha visão sobre a sua visão, a visão do Dante, do George, da gira toda. Eu conversando com um cara na festa esses dias, e aí eu sei que lá o cara soltou assim, mas você sabe, né, eu sou cético, ponto. A sensação que eu tive é a mesma coisa que o cara que fala assim, um dia anterior eu convidei o cara que estava lá fazendo banheiro para ir na festa, ele falou, não, cara, você passa, eu não posso ir, porque você sabe, eu sou crente. Eu achei que os dois estavam extremamente limitados, entendeu? O cético e o crente, para mim, eles estão extremamente limitados porque eles não permitem a discussão, o diálogo, porque eu sou da sua, Carlos, que
não tem como você organizar um grupo de elementos desorganizados, entendeu? E Ah aí? lá, vai lá, George, aceito. Não, não, não. Eu só tive um insight, tá? Pode falar. Não, tem que, se você Deixa, levantou a mão, agora você tem que falar, rapaz, tá não, pô, louco. não era não, eu só tive Termina uma seu ideia. raciocínio. Eu só tive uma ideia, terminei. Não, mas agora eu nem tinha mais ideia, era isso. Não, eu só pensei alto, cara. Vem Foi só cá, tipo, isso começou com você prometendo pro Carlos que ia voltar para ele. Vai voltar para é, ele no seco, sem pergunta, sem nada. É isso, né? é. É, Carlos, se vira aí, velho. Não, mas termina de falar da parada do cético. Eu tava gostando da linha do negócio. de qual? Do cético e do Frente. crente. Eu acho que então, que os dois não estão abertos para debater uma série de coisas, entendeu? Que podem ser possíveis, que estão aí, que eu concordo com o Carlos. Quando eu Ô, entendi. Jorge, teoria da ferradura. Deixa ele terminar, pô. Vamos ver se Não, ele vai chegar agora lá. não. Vai lá, Dante. Ah, Não, o Dante tá te eu não, perturbando, pô. porra. Juliano, eu tô fazendo um comentário em cima do seu comentário. Isso aqui é uma interação 3D 360. Isso aqui é o react do react, sacou? Continua, meu irmão. Não para por minha causa. Nem te interrompi, eu tava falando com o George aqui. Baixinho, Ele falou bem baixinho. baixinho. Não, teoria da ferradura. Você não pode meter o link e deixar o espectador no vazio. É assim, é porque a Hannah Arendt, ela escreveu um livro em duas partes. A primeira parte, ela estava lá fudida na Europa, com os nazistas perseguindo os judeus e o caralho a quatro. Então ela escreveu um puta de um livro, sacou? Explicando de onde saía o autoritarismo, como é que surgia o distúrbio de poder entre as coisas, como é que chegava a violência no final. E essa é a primeira parte do livro. E na segunda parte do livro, ela foi embora para os Estados Unidos. A CIA contratou ela, deu para ela uma bolsa na universidade fodaça, e ela foi terminar de escrever o livro lá. Aí ela escreveu a segunda parte dizendo assim, mas o nazismo e o comunismo são a mesma coisa, porque são uma ferradura, e no final eles estão encostando no mesmo lugar, sacou? Então o extremo de um lado é igual ao extremo do outro. Você tem que encontrar a porra do equilíbrio, que é o papo do liberal centrista, né? Na linha, assim. Mas isso foi só uma piada, porra. Não me faz explicar as coisas, Juliano. Caralho. E Não, isso é um pouco o papo da positividade tóxica também, é né? É uma legal galera que porque, toma partido de assim, nada. é bom você colocar aí, porque é bom que eu possa explicar dentro do seu gráfico que eu não concordo, que é justamente o contrário, as duas coisas se encontram no meio, entende? Se tivesse realmente nas duas pontas, elas estariam sondando coisas diferentes, mas elas se encontram no meio em não querer se abrir para outra, entendeu? O Pode ser. ceticismo é um tipo de demonização. Assim como o fanático ele demoniza determinado tipo de conhecimento, o cético ele da forma dele, ele demoniza um determinado tipo de conhecimento, Mas entende? quando a pessoa fala também assim, eu sou cético e ponto final, ela não está dizendo nada, né? É uma Tá, Distração afirmação total, né? ela absolutamente está querendo vazia. botar um ponto final numa discussão, que é o que o Carlos Eu entendi. faz parte, Entendi. por exemplo, da. Carlos, desculpa, E não Carlos. vai voltar. Vai Foi acabar o o cara. próximo bloco e ele não vai Não, mas voltar. É, tá tranquilo, eu tô acompanhando tudo aqui. Porque, assim, é, ouvindo assim, eu também concordo com o que o Dante falou, o que o Jorge falou também. E eu, inclusive, assim, diante de assim, algumas coisas que o Dante falou, assim, eu não vejo incoerência diante de algumas coisas que eu penso, quando eu falei, assim, em relação à maneira como eu vejo algumas coisas, porque, assim, mas eu entendo que assim, talvez até é possível que eu talvez não tenha me expressado tão bem em algum aspecto, mas, assim, o fato é que eu quando vejo assim a visão, né, muitas das pessoas como vem essa questão né, sei lá, da busca pelo autoconhecimento, pela espiritualidade, ou que nome que tenha, de ver uma coisa assim, às vezes como muito individualista, né, de fato, assim, não, vou buscar aqui só dentro de mim, todas as respostas estão dentro de mim, e de se isolar do mundo, assim, e assim, eu compreendo que muitas vezes isso é uma visão comum que se tem, assim, eu não posso falar pelos outros, posso falar só por mim, e assim, eu não penso dessa forma, assim, eu dentro disso que eu venho procurando, né, de me conhecer, na verdade, assim,
olhar para dentro de mim, mas para me reconhecer como sou, né? Assim, quem eu sou e assim reconhecer minhas limitações, né? E eu achei legal essa analogia que tu falou do manco, né? É totalmente por aí como eu vejo, né? Essa coisa assim, eu vou curar minha manquice, essa foi ótima. E essa coisa eu vejo que a gente sabe ter que nos dar as mãos mesmo. Assim, isso é uma coisa que eu ter esse olhar e ter essa busca de conhecer, de querer conhecer as forças que regem o mundo, sejam elas visíveis ou invisíveis, né? Assim, não me impede assim de ver essas coisas, como por exemplo assim, de reconhecer que o capitalismo não tem mais saída, assim, precisa acabar com o capitalismo, por exemplo, coisas que sabe que isso não são coisas que entram em choque com essa minha visão, assim, sabe? E, enfim, essa coisa que eu falei pela educação, para mim, que esse que é o caminho mesmo que a gente tem que buscar da educação, né? De instrução, né? Eu falei, né? No caso, falando assim, dos meus filhos e tudo, né? Assim, que tem coisas que precisam ser feitas no presente, né, no momento, as coisas que a gente precisa fazer, que a gente precisa da agricultura familiar, precisa, sabe, ter todo um trabalho que precisa ser feito agora, e tem o trabalho de plantar as sementes, né, essa coisa mesmo, que a gente vem preparando, né, para uma outra geração mesmo, assim, é uma coisa assim, né, muito, não é uma coisa assim muito pequena, né? Eu acho que a gente tem que ser ambicioso nesse sentido assim, sabe? Tem que ser, sabe, objetivos imodestos mesmo. Tem que pensar grande nesse sentido assim, sabe, de tipo de pela educação, assim, pensando para uma coisa mais enraizada, né? A gente pode conquistar coisas que a gente mesmo, talvez, muito provavelmente a nossa geração nem vivencie, né? Mas assim, a gente pode fazer coisas que estão ao nosso alcance, né, no sentido mais prático e pela educação, principalmente, olhando mais para frente, né, essa coisa assim de valores, essa coisa assim sabe, de igualdade mesmo, sabe, de a gente se reconhecer, sabe, essa coisa de Pois é. tá, Que- que- sabe, assim, essas coisas contra o machismo, contra o racismo, sabe, essas coisas que a gente tem que ir plantando mesmo, sabe, assim, fortalecendo em nós mesmos, e falando assim, em termos como no meu caso, né, falando dos meus filhos, assim, de ir devagarzinho e colocando isso, sabe, de que a gente não é melhor que ninguém, a gente é igual e a gente tem que se reconhecer e respeitar os outros. Mas você ia falar, Júnior, pode falar. Não, desculpa. Se que você ia O falar. quê? Mas, Perdeu? não, desculpa eu ter te interrompido, porque Não, o exemplo que eu estava querendo aqui colocar para ilustrar a forma que eu vejo, que eu acho que pode vir a calhar também com o que você está falando, uhum, dentro dessa matemática do Dante, é claro que a gente tem que. O esforço tem que ser para o coletivo, mas, por exemplo, a coisa da alfabetização, da educação. O processo de alfabetização ele é necessário, mas para que a gente tenha um coletivo alfabetizado, vai ter que ter um esforço individual. E essa coisa de alfabetização, para mim, acho que ela vai além de ler as palavras. com E o certeza. exemplo, ele se aplica a um olhar mais profundo. Isso que é chamado de autoconhecimento, espiritualidade, isso eu acho que nem deveria ter esses nomes, eu acho que é uma parte sutil da filosofia que a gente ainda está mapeando para problemas que a gente ainda não sabe como lidar, entendeu? Eu acho que tascar o ceticismo e falar que é egocentrismo, egoísmo, é também bloquear saídas que a gente ainda não descobriu, entendeu? E como é que a gente vai descobrir o que é bom para uma sociedade se a gente não medir o que é bom para cada um? Eu não consigo imaginar um Ó, sistema que vai cara, pensar por mim, entende? não tem como imaginar um sistema meu, eu também acho, mas assim, quando eu mudei para Portugal, para mim foi um choque enorme, certo? Eu saí de Coporanga, aí fiquei em Vitória, de Vitória fui para o Rio, aí fiquei na boca da favela, e aí do Rio eu fui para a zona rural de Lisboa.
E aí, quando eu cheguei lá, eu percebi que a periferia tinha uma coisa que culturalmente no Brasil ia ser do caralho e que lá era absolutamente natural. Que as pessoas tinham, todo mundo tinha o espaço da casa deles, do quintal, ao invés de ter um jardim, ou uma piscina, ou um cimentado para fazer um churrasco, os caras tinham hortas. Então, você está num prédio mais alto, em qualquer região na periferia de Lisboa, você olha para baixo, você vê todo lugar onde tem terreno, no fundo de uma propriedade privada, aquilo é uma horta. Sacou? E aí tem couve, tem tomate, tudo que nasce na época do ano, e o pessoal tem a cultura. Como é que essa cultura foi criada? Não é um negócio que surgiu do nada. Entende? Essas pequenas mudanças culturais, a gente, quando está vivendo dentro de um meio, tipo você, Carlos, que está em São Paulo, e aí você vai lá para aquela muvuca, aquele inferno de gente para todo lado, etc e tal. Depois você volta lá para onde você está morando, que é mais sossegado, entendeu? E você não vê a horta no fundo do quintal da pessoa. Você vai ver uma horta quando você vai na roça, entende? Então, esse tipo de intrusão cultural, de criar o lugar para certo tipo de coisa, não é que para nós não é natural. Na geração da minha avó, todo mundo tinha uma horta em casa. Quando eu era criança, ainda era assim. Agora, hoje em dia, mesmo lá em Ecoporanga, vai lá ver quem é que tem uma horta no fundo de casa. O cara cimentou aquilo lá e meteu uma churrasqueira, porra. Sacou? Então você acha que salvar o mundo é obrigar a pessoa a fazer uma horta no fundo do quintal dela? É isso que você está falando? Não, eu estava falando sobre o que eu estou falando mesmo, é sobre essa questão de que a cultura, ela é um negócio que ela tem que ser entranhada na sociedade. Aquilo tinha uma razão funcional de ser daquela maneira, mas isso foi passado adiante. E a gente, quando a gente vive num mundo em que é só todo mundo tentando meter um neoliberalismo à força, um fisting, sacou? Na gente o tempo todo, 100%, eles vão quebrando todos os tipos de conexão que você tinha com os outros tipos de cultura. Porque há 40 anos atrás, há 30 anos atrás, um sujeito saía de Coporanga, ele soltava ele na praia do Canto, ele era completamente deslocado. Hoje em dia as coisas estão muito mais perto uma da outra. Mas eu não As estou referências entendendo o musicais, o que conflito. eles estão usando. Não é uma questão de conflito, eu estava só dando um exemplo prático de como a cultura, entendeu? Ela pode ser pervasiva, assim. Você joga ela, se ela for construída naquele sentido, Sim, ela mas entranha na sociedade. no contexto do que a gente está falando. Exatamente no contexto que a gente está falando, porque assim, aquilo que está fora do nosso alcance é a educação. O que é a educação? Aí vão ensinar os moleques para eles poderem ler até o ponto em que eles vão pegar o Rubem Fonseca, eles mesmos, por si mesmos, como a gente fez, e vai ler aquilo e vai falar, porra, do caralho. Então você teve que passar por um circuito ali. Isso é só o que te leva ao livro do Rubem Fonseca. O que te leva à horta? O que te leva ao sindicato? Qual é o caminho que te leva, entende? Que todo mundo deveria fazer. Qual é o caminho que te leva para as outras coisas? A compreensão do meio que você está inserido nele. Para você compreender o meio que você está inserido nele, você vai ter que compreender várias camadas, entendeu? Eu acho que isso que o Carlos está levantando ali é mais uma camada que eu estou colocando aqui, que ela às vezes é jogado para o campo da... Isso não é importante. Da abstração. Da abstração. Isso não é importante. A gente está dizendo que isso é importante. Dentro dessa matemática de construção cultural que você está falando, a gente está colocando... Eu acho que isso é importante. Entendeu? Eu o Carlos também está é dizendo que e eu não entendi a volta que você deu. Pois é. Dante Itsu. Muito Olha lá, ó. Tá no nome. Desculpa. I like to provoke. It's pure ideology. É tudo ideologia. It's ideology stupid. É isso. Bom demais, Jorge. Mas cara. Bicho, esse papo todo tipo que as coisas são reformuladas para poder atender uma determinada conjuntura, né? Até a religião que era para ser um negócio coletivo, né? Em seu cerne, em todas as suas expressões aí, acho que antepassadas
presentes foram remodeladas para atender ao individualismo, né? Porque isso é mais fácil, né, de ser mantido sob controle, né? Mais fácil você E por controlar. um outro lado, enquanto a gente não entender essas coisas, a gente não vai conseguir, por exemplo, entender o candomblé e não vai conseguir Sim, defender uma parte da cultura brasileira que está sim, sendo exterminada porque ela não é compreendida. E é uma coisa exatamente. que sustenta de um poder, de uma coisa, entendeu? Então tem várias camadas dentro Minha dessa religião narrativa favorita. que vai voltar lá para o Itamar Vieira Júnior, que ele, tudo isso que o Carlos está falando, ele coloca na narrativa dele, ele coloca toda essa coisa ancestral de espiritualidade, mas não é nem, né, espiritualidade ali no caso, é de consciência mesmo, né? Que assim como a gente vê aqui na literatura, a, a gente acredita que isso está na natureza, essas camadas de informações, essas camadas de consciências, elas ainda estão atuando aí na natureza. Isso tá, eu acho que é isso que o Carlos quis botar aí na Mas fórmula não bote palavras na na fórmula boca de do dominar, convidado. Ô, como Carlos, é que ele é, tá de te. Ô, transformar o mundo. Carlos, você vai deixar o Juliano botar a palavra na sua boca e te defender? Você é o convidado, manda todo mundo se fuder e fala, pelo amor de Deus. Ué, tô me sentindo bem aqui, tá tranquilo. Eu Tá também tô tranquilo? ouvindo, tô, tô absorvendo aqui também, aprendendo alguma coisa, né? A gente tá trocando algumas coisas aqui, mas tô ouvindo aqui vocês. E É que tô, e tô... hoje eu vim de full comunismo. Eu tô só. Mas assim, uma hora te falando um pouco assim também, retomando aqui alguma coisa que eu falei, o Dante até comentou também essa coisa da educação e tudo, porque assim, só fazendo uma. Vocês estão aí ainda? O Tô, sol Sim, tá tá. rolando. Só o Dante Dante caiu, que ele caiu. tá. Tá. A gente falou essa coisa assim da educação, e aí, tipo assim, e aí eu quero fazer uma ressalva aqui também, porque assim, falando dessa forma, também pode dar um entendimento, assim, pode dar uma impressão de que eu estou falando assim, ah, não, porque aí isso vai ficar a critério da escola. Eu não quis falar nesse sentido, não assim, ah, sabe, porque a gente precisa dessa questão da escolaridade, eu falo educação no sentido de orientação, de instrução, que para mim, assim, quando eu penso em educação, isso é uma coisa que vem, que te aprende em casa, sabe? Assim, acho que na escola tem toda essa coisa das instruções, enfim, a gente vai aprender, enfim, tem as matérias que a gente precisa estudar, as coisas que a gente aprende, tem essa coisa de a gente, a coisa da socialização, de viver também em sociedade, né, assim, de ter esse primeiro contato, de conviver com outras pessoas que não é a nossa família também, mas quando eu estou falando assim dessa coisa da educação, dessa coisa assim de orientar assim, chamar a atenção para alguns aspectos, eu estou falando de uma coisa mesmo mais específica, mais pontual, assim, né? Tanto que eu citei especificamente assim, em relação aos meus filhos, essa coisa de determinados valores, né? Que assim, que são coisas que a gente sabe que ainda não estão sendo ensinadas na escola, né? Algumas dessas coisas, né? Que, que, que aí, que até, assim, pegando assim uma coisa que o Dante estava falando também, que a gente sabe que muitas coisas assim na educação que a gente, né, na educação ocidental, que atual assim das coisas tem esse viés mesmo assim de mais voltado para uma questão, né, do neoliberalismo, essa coisa assim de a gente, né, você estudar e você se transformar naquela peça que vai se encaixar na engrenagem para que a coisa continue funcionando, né, adequadamente, assim, né? É extremamente limitadora, né? Não é como queria o Paulo Freire, não é uma educação libertadora, né? Que você se constrói a Exatamente. partir de uma libertação, de uma educação ampla e complexa e completa, né? Não é um negócio que te limita para ser uma engrenagem de uma peça que é uma reposição e é transitória, né? Então, é muito bizarro. Exatamente. Só Eu uma vejo mais coisa, nosso tempo nesse acabou. aspecto. Vocês querem outro bloco? Tô aqui, como é que tô tranquilo também. Pode, Por mim, como pode é, ir. Então, como é que beleza.
Mas deixa eu contar para vocês uma coisa aqui antes que acabe. Vai acabar, pô. Eu entrei no esquema de pirâmide. É aqui? Eu fiquei lá dentro. Não, eu fiquei lá dentro 3 dias, saquei todo o meu dinheiro e mandei todo mundo se fuder. Ganhei grana. Pela primeira